para falar sobre a CPI do MST e essa diligência no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, vamos conversar agora com Ayala Ferreira, da Coordenação Nacional do MST. Boa noite, Ayala, seja bem-vinda aqui no seu jornal, tudo bom? Tudo, boa noite e cumprimentar a todos e todas que estão nos acompanhando agora. Ayala, como que você enxerga, analisa essa CPI que foi criada, com um objetivo muito claro de criminalizar os movimentos sociais? Olha, para quem não tem a oportunidade de acompanhar no dia a dia, hoje nós presenciamos a 6ª sessão de uma CPI que vai, lamentavelmente, continuar no decorrer desse ano de 2023, né? E como a gente tem reiteradamente dito, é uma CPI que visa exclusivamente, criminalizar uma organização que vai fazer 40 anos de história, da luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil. E, claro, impor cada vez mais o projeto do latifúndio e do agronegócio para a sociedade brasileira, colocando o governo brasileiro, que tem um compromisso histórico com a reforma agrária, numa situação muito delicada. Então, a CPI de hoje foi a expressão concreta disso que nós temos denunciado. Teve 3 momentos que eu acho que foi muito importantes, que eu acho que expressa isso que nós estamos denunciando. Um foi esse, todas as pautas, os requerimentos que estão colocados lá dizem respeito aos interesses dos parlamentares ruralistas. Nenhum dos requerimentos que a base que defende a reforma agrária tem proposto tem sido pautado. Então essa é a primeira questão que foi inclusive questionado por alguns dos parlamentares. A outra foi o resultado dessa diligência, Teve o ponto da invasão dos barracos, diga-se de passagem, é isso, mas num acampamento é o lar das pessoas que vivem ali, Mas também teve a situação de escutar apenas um lado, dos ditos fazendeiros, sem escutar as famílias que estão acampadas. E se a gente for ver, tudo aquela encenação que foi montada foi só para legitimar as narrativas dos parlamentares que têm um compromisso com o latifúndio e com o agronegócio, Então, dos parlamentares ruralistas. Todas as falas dele foram muito direcionadas para tentar criminalizar e desqualificar a luta dos que fazem, dos que se organizam para lutar pela reforma agrária. Por fim, acho que foi um momento também muito importante na sessão de hoje, foi a confrontação dos dados do intelectual trago pelos ruralistas, do ex-presidente do INCRA, José Graziano. Foi muito interessante, porque os dados por si só podem ser muito manipulados. E nós questionávamos muito isso aí. Reforma agrária, ela tem que ser analisada do seu viés econômico, mas ela também tem que ser, nos dias atuais da sociedade brasileira, ser analisada pela sua perspectiva social e ambiental. Então, falar que um assentamento de reforma agrária é prejuízo para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro, e que não deveria ser uma política de resolver os problemas das desigualdades do nosso país, é uma forma muito leviana de tratar disso que é a materialidade de um território que pensa a dimensão social, ambiental, que é fundamental, e, claro, de distribuição de renda para as famílias que lutam pela terra e pela reforma agrária. Então, a fala do Graziano foi muito carregada do que nós chamamos de um preconceito, uma visão muito restrita do que pode ser a reforma agrária no nosso país. Agora... Diante disso, aí eu... Não, pode falar. Oi. Pode falar. Não, aí diante disso, eu até encerro chamando a atenção disso aí. O relatório está pronto. A gente sabe o que os ruralistas querem ao final dessa CPI. Então, a nossa única forma de resistirmos a essa ofensiva de criminalização do nosso movimento é contar com o apoio da sociedade, Então, vamos ocupar, sim, as redes de dizer que estou com o MST e dizer sobre que bases está com o movimento sem terra. Então, acho que essa é a nossa forma, disputar na sociedade, uma vez que a correlação de forças lá no Congresso e na CPI não é favorável para uma organização como a nossa. Eu ia te perguntar justamente isso, como é que o movimento iria se contrapor diante, temos o exemplo do relatório de hoje, que é exatamente a construção de uma narrativa de criminalização do movimento, Ayala? Teve uma coisa que acho que foi fundamental ter dito lá, os parlamentares estão cumprindo uma tarefa muito importante de questionar toda essa inverdade que está sendo construída, essa narrativa dos ruralistas que estão construindo no Congresso. Inclusive, tem dito, nós vamos apresentar, sim, relatórios paralelos que confrontam muitos desses dados, essas informações que eles querem a qualquer custo produzir. Isso é uma coisa. A outra é isso da gente disputar na sociedade, expressando o que é o MST na sua concretude, na produção de alimentos, na recuperação de biomas que foram degradados pela existência do latifúndio, do agronegócio, como a gente fez recentemente no Paraná, jogando, numa parceria com o IBAMA, cerca de 4 toneladas de semente de juçara, recuperando uma área
que foi degradada no passado pelo latifúndio, né? Então, assim, é construir essas que é a cara da reforma agrária, é a cara de uma organização como o campo, como o MST no campo brasileiro, né? Então, é fundamental ter o apoio da sociedade nessa disputa de narrativas, como a gente tem dito. Se a CPI do MST cumpre hoje um papel, tem sido colocado, é esse, de que a sociedade precisa debater isso que é o problema agrário, ambiental, social no campo brasileiro, né? Com certeza. A Então, participação aproveitar esse espaço para isso, né? Com certeza. Bom, Ayala, obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas explicações aqui com a gente. Claro que vamos continuar, sim, acompanhando isso muito de perto e qualquer novidade, pode nos chamar. Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada e boa Até a noite para próxima. você.